lado que você está vendo é chamado de lado A. Agora, você está vendo o lado B, mas isso te impede de continuar vendo o lado A. É a mesma coisa em uma discussão, briga e guerra. Você muitas vezes não consegue ver o lado do outro e por isso que estudamos história, para entendermos os diversos pontos de vista e analisá-los, até chegarmos a uma conclusão de qual faz mais jus a algo. Ditadura é um assunto delicado. Dói lembrar e dói para outros descobrirem. Agora não se engane, antes não era tudo bossa nova. Não se iluda com a ideia de que o Brasil foi de paraíso a ditadura e caos. Em 1961, Jânio Quadros assume como presidente, sendo este conhecido como populista que prometia uma nova fase de progresso ao país, sem corrupção e inflação, que tinha sido causada pelo grave problema de dívidas externas. Para cumprir tais objetivos, ele assume a política externa independente, que altera muito sua relação econômica com os Estados Unidos e acaba desagradando os setores de direita, já que com isso ele reestabelece relações com a União Soviética e a China, além de condecorar o Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, principal condecoração militar do Brasil. Como o mundo já vivia a bipolaridade da Guerra Fria, um conflito entre o capitalismo dos Estados Unidos e o comunismo da União Soviética, Jânio começa a ser criticado como se suas ideias fossem comunistas. Ele renuncia com o discurso de que forças ocultas o obrigavam àquilo, e causa uma crise política e institucional, já que o vice-presidente, João Goulart, estava na China, à procura de novos mercados para os produtos brasileiros e não poderia assumir imediatamente. Por ser visto como perigoso pela direita, pois também acreditavam que era a favor do comunismo, o marechal Odílio Denis jurou bloquear o seu retorno ao Brasil. Enquanto Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul e cunhado de Jango, fazia um movimento a favor de sua posse, e após 14 dias de crise no campo, onde estavam acontecendo marchas, ocupações de terras e disputas, pôde retornar, pois temiam uma guerra civil. Porém, para agradar os militares, mudaram a Constituição e instituíram um parlamentarismo. Quando finalmente volta o presidencialismo, em 1963, com 80% da população apoiando Jango, este anuncia as reformas de base, tendo entre elas reforma agrária, urbana, tributária e eleitoral. Ele queria a desapropriação das companhias estrangeiras, viando um desenvolvimento que não se baseasse em um capital estrangeiro que viesse para o Brasil, lucrasse rapidamente e depois fosse embora. Seu posicionamento era visto por alguns como estímulo do capitalismo brasileiro. Porém, para opositores como políticos influentes, latifundiários, setores conservadores da Igreja Católica, a burguesia industrial e parte da classe média, era visto como um passo à frente da transformação do Brasil em Cuba. Temiam que nos juntássemos e formássemos o Bloco Comunista da América Latina. Este não era um medo só dos brasileiros. Aqui tinha um embaixador chamado Lincoln Gordon, que ao saber dos planos do presidente que defendia um suposto nacionalismo verde e amarelo, usou as reformas como um argumento de que eram ações esquerdistas, convencendo Kennedy, presidente dos Estados Unidos que era contra um golpe militar, de que eram necessárias pelo menos ações cautelosas secretas dentro do país para evitar uma revolução. A partir de então, surgem diversos investimentos dos Estados Unidos no Brasil, como a Aliança ao Progresso, que era um programa que apoiava a visão americana para que evoluíssemos no sentido que queriam, oposto a Cuba, Rússia e ao comunismo. Outro foi o IPS, que tinha como principal função integrar os diversos movimentos sociais de direita para criar as bases de uma oposição que pudesse deter o avanço do comunismo soviético no Ocidente. Era o ovo da serpente no golpe militar, já que ali eram feitas propagandas políticas para que a população aceitasse o golpe de 1964. Era a mídia aposta contra João Goulart, graças à CIA, com argumentos, provas falsas, tentando derrubar tal poder e comprando deputados para que fossem a favor dessas ações. Quando este escândalo de corrupção estourou na mídia, fizeram uma comissão parlamentar do inquérito, e o relator, Rubens Paiva, deputado do PTB, pressionou Ivan Reslocher, um dos maiores opositores. Ele fez de tudo para descobrir quem recebia tais financiamentos e por quê. Porém, por Ivan ser o último elo do dinheiro que entrava ali, recusou-se a responder e impossibilitou que Rubens descobrisse a verdade. Eles tinham medo que Jango se perpetuasse no poder e isso perturbava os Estados Unidos, assumindo a posição de que os militares e políticos opositores deveriam reduzir o seu poder e, em casos extremos, afastá-lo. Formaram-se ilhas de conspiração por todo o Brasil e Gordon apoiava qualquer tipo de intervenção. Ele juntou grupos contra até que todos estivessem convencidos de que os Estados Unidos apoiavam suas ações.
e no meio disto procurou pessoalmente o mais pró às suas ideias, para que este fosse o próximo presidente. Foi então que Kennedy, em novembro de 1963, foi assassinado, em um momento que as ações americanas continuavam contra Goulart. É aí que, em janeiro de 1964, Lyndon Johnson assume e continua literalmente da onde o anterior tinha parado. Os a favor da reforma de Goulart saem às ruas e se juntam em passeata de 200 mil pessoas, unidos para uma última luta que foi considerada como provocação aos militares, junto à fala do deputado Bocaiúva Cunha de que o Brasil aceitaria apoio dos soviéticos caso estes estivessem a favor das reformas, e de que o medo contra o comunismo por ele era considerado como uma estupidez da mente da elite brasileira, que não queria ver os seus privilégios serem espalhados pela população, que precisava de garantia quanto às suas necessidades básicas. Eles eram agora definitivamente considerados como pessoas que iam contra os interesses econômicos americanos. Não existia meio termo, era tudo ou nada. Lyndon Johnson passa a afirmar que Goulart quer liderar o regime comunista brasileiro. Em resposta à passeata de 200 mil, no dia 19 de março de 1964, ocorre a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, contra as visões de Jango e o comunismo, que diziam que viria a ser um governo totalitário no Brasil. Realmente, totalitário é um adjetivo que não me parece muito distante da esplêndida ditadura imposta um pouco depois. Isto é, houve uma revolta apoiada pelo Jango de marinheiros que queriam ter direitos a cargos políticos. Sendo assim, a alta cúpula do Exército das Forças Armadas do Brasil assume o discurso de que João Goulart estaria tentando quebrar a hierarquia militar para implantar uma república sindicalista ou socialista no Brasil, sendo obrigados a intervir. Podemos notar o consenso com a visão da doutrina de segurança nacional, criada pelos Estados Unidos contra o socialismo, de que o inimigo é interno, que está entre nós e deve ser parado. O golpe estava realmente próximo, e Gordon pede uma esquadra de navios a Washington para apoiá-lo. A presidência americana responde que não entende como manter isso em uma operação secreta, e o embaixador declara que não é mais segredo, que isto simbolizava uma ameaça a Goulart e seus aliados e um suporte aos militares. Eles sabiam do risco de que poderiam ser descobertos no futuro, mas diziam que naquele momento eles tinham a responsabilidade de manter o mundo longe do comunismo.